Bom dia, boa tarde, boa noite, concurseiros da ESA. Eu sou o Caio, passei no concurso em 2020 e esse é o canal Contribuir. A ideia do vídeo de hoje é contribuir também na sua aprovação em História, agora começando a ver as revoltas da Primeira República. Nessa aula de hoje, vamos conhecer os movimentos messiânicos que a gente teve nesse tempo aí, que no caso é a Revolta de Canudos e a Guerra do Contestado. Só nos ambientando um pouco das últimas aulas, vocês sabem que desde que entramos no período republicano, até agora nós vimos apenas as questões políticas dos momentos, correto? Na República da Espada, nós vimos como foi os governos de Deodoro da Fonseca e o governo de Floriano Peixoto. E na última aula, quando começamos a falar da República Oligárquica, o foco foi entender como estava funcionando a política naquele momento ali também. Nessa aula aqui, chegou a hora da gente parar de olhar para a alta classe um pouco, para o pessoal que comandava, e enxergar o pessoal que era comandado, para a galerinha menos favorecida. Perceber um pouco suas críticas e insatisfações do momento. Eu já adianto que, para o nosso estudo, 5 movimentos que aconteceram durante a Primeira República serão importantes. A Revolta de Canudos, a Guerra do Contestado, a Revolta da Vacina, a Revolta da Chibata e o fenômeno do cangaço. E para não ficar muita informação em uma aula só, eu separei esse assunto de revoltas da Primeira República em 2 aulas. Nessa aula de hoje, como eu falei na introdução, vamos estudar sobre a Revolta de Canudos e a Guerra do Contestado, ou seja, movimentos considerados como messiânicos na nossa história. E na próxima aula, para fechar esse assunto, vamos falar sobre a Revolta da Vacina, a Revolta da Chibata e o fenômeno do cangaço. Então, estando cientes de tudo isso, não vamos perder mais tempo, né? Já pega seu material de anotação e copia toda a caixa de texto que vai aparecer aí na sua tela. Se desliga do mundão à sua volta, daquele cocoto, daquela cocota, vai para um local tranquilo e vamos lá. Pessoal, acredito que ninguém tenha dúvidas sobre o que significam as palavras messiânico, messianismo, essas coisas, né? Todos sabem que essas palavras são derivadas da palavra Messias, que significa o enviado por Deus, ou o escolhido por Deus. Um exemplo mais próximo, por exemplo, é Jesus Cristo. Para os cristãos, Jesus Cristo é o Messias. Pegaram a ideia? Pois bem, na história, as coisas não mudam muito, tá? Utilizamos esse termo para designar a crença de um grupo de pessoas em um líder político-religioso considerado capaz de conduzir a coletividade a um novo tempo, ou a uma nova era. Então já entendam que a Revolta de Canudos e a Guerra do Contestado são considerados movimentos messiânicos justamente por terem a figura desse líder político-religioso aí, ok? Vamos entender o que de fato aconteceu então. Começando pela Revolta de Canudos, que rolou ali na última década do século XIX, mais especificamente entre os anos de 1893 até 1897. Nós podemos dizer que esse movimento teve um caráter popular, ou seja, teve uma grande adesão de pessoas simples, de classe mais baixa. E podemos dizer também, logicamente, que foi um movimento de caráter messiânico, justamente pelo que eu já falei. Teve aquela figura de líder político-religioso. E pessoal, muita coisa corroborou para que a população de Canudos entrasse nessa vibe de rebelião, tá? Por exemplo, entre os principais motivos, nós temos o declínio da produção de açúcar, as constantes secas, os sertanejos vivendo em situação de miséria e ainda a prepotência dos coronéis fazendeiros, que muitas vezes perseguiam, ameaçavam e tudo mais. E diante dessas situações não muito legais, entra em cena um homem chamado Antônio Vicente Mendes Maciel, muito mais conhecido como o Antônio Conselheiro. E esse cara não
era muito favorável ao sistema republicano, sabe? Em suas pregações, um dos lemas que ele mais repetia é que a terra não tem dono, a terra é de todos. E com isso, no ano de 1893, ele chega em uma área do sertão nordestino, situada às margens do rio Vaza Barris, e lidera a formação do povoado de Canudos. E pessoal, Canudos não foi um povoado qualquer, tá? Ele se tornou uma das localidades mais populosas da Bahia. Para vocês terem noção, milhares de pessoas se mudavam para Canudos. Sertanejos que viviam em condições precárias, vaqueiros, ex-escravos, pessoas que estavam sendo perseguidas pelos coronéis. Ou seja, as pessoas viam em Canudos uma forma de refúgio, uma oportunidade de melhoria de vida. E vocês precisam entender também que Antônio Conselheiro fez daquele povoado uma forma alternativa de vida para aquelas pessoas. Lá dentro, eles não seguiam as normas da República Brasileira. Eles criaram as suas próprias normas. Por exemplo, segundo alguns pesquisadores, Canudos vivia um sistema comunitário, onde a colheita, o rebanho, o fruto do trabalho era repartido entre todos. Consegue entender? Não tinha venda entre os integrantes de Canudos. O que sobrava era trocado ou vendido para outros povoados. Outra coisa, não havia cobrança de impostos também. E a prostituição e a venda de bebida alcoólica eram proibidos lá dentro. Então, com tudo isso, conseguimos perceber que Canudos representava um sistema à parte da República Brasileira. E também, já dá para imaginar, né, que isso trouxe muita oposição contra essa comunidade. Simplificando, as principais oposições foram feitas pelo governo, pelos grandes proprietários de terra, vulgos coronéis, e também pela Igreja Católica. E para você entender bem o porquê dessa oposição, para o governo e para os coronéis, Canudos representava uma ameaça. E para a Igreja Católica, Canudos desviava os fiéis da verdadeira crença. E por último, por conta dessa oposição aí, Canudos foi destruído no dia 5 de outubro de 1897 por tropas do governo federal. Ok? Agora, seguindo para o segundo e último movimento dessa aula, vamos entender o que foi a Guerra do Contestado, movimento que ocorreu entre os anos de 1912 a 1916, em uma região contestada pelos estados de Santa Catarina e Paraná. Ou seja, essa era uma região que ficava entre os dois estados na parte da fronteira, mas não era de ninguém ainda. Os dois estados contestavam, disputavam a posse legal disso daí. Eu acredito que agora ficou bem mais fácil de vocês associarem esse nome, né? Assim como a Revolta de Canudos, podemos dizer que esse foi um movimento de caráter popular, por ter tido uma grande adesão de pessoas simples, com baixa renda, e também foi um movimento de caráter messiânico, por ter aquela figura de líder político-religioso, né? Já adiantando, os líderes aqui que fizeram as coisas acontecer foram os monges João Maria e José Maria. E a partir de agora vamos entender o que realmente aconteceu nesse negócio aí. Pessoal, naquela época, como aquela região era ainda uma área contestada pelos dois estados, enquanto não se decidia de quem era, enquanto não saiu uma decisão oficial, ela não era de ninguém, na verdade. E ela passou um bom tempo nessa situação aí. E o que isso significa? Que a população daquele local passou um bom tempo isolada, abandonada e distante de qualquer atenção oficial. Conseguem entender? Então, acho que já dá para imaginar que era grande o número de sertanejos que viviam em péssimas condições de vida, né? Além disso, para piorar ainda mais as coisas, chegou uma empresa norte-americana naquele local chamada Brasil Railway, a construção de uma estrada de ferro que passaria naquela região contestada. E essa empresa contratou muitos funcionários de outros estados também para essa empreitada aí. E aí você deve estar pensando agora, Pô, Caio, então isso daí foi legal. Isso gerou emprego, não é?
Sim, pessoal, gerou empregos, mas no ano de 1910 a ferrovia ficou pronta e a empresa simplesmente mandou todos os funcionários embora. Ou seja, uma massa de quase 8.000 trabalhadores que não tinham casa, não tinham dinheiro e não tinham como voltar para os seus estados. E a única coisa que restou para eles foi ficar perambulando pela região. E isso, logicamente, gerou uma grave crise social naquela localidade. E diante desse cenário caótico, as pessoas começaram a se organizar sob a liderança, primeiramente, do monge João Maria e depois de sua morte do monge José Maria. E a partir disso foram fundados alguns povoados e sobre eles a monarquia celeste. E é bom que vocês entendam que essa monarquia, assim como lá na Revolta de Canudos, tinha suas próprias normas, tá, pessoal? E não seguiam o sistema republicano. Para vocês terem uma noção, foi criado um governo próprio para essa comunidade. Eles respeitavam normas igualitárias e desrespeitavam as ordens das autoridades republicanas, ok? E é óbvio que Contestado ia sofrer o mesmo tipo de oposição que Canudos já tinha sofrido um tempo atrás. Então já saibam que os coronéis fazendeiros, as empresas estrangeiras e a tropa do governo federal se uniram com o objetivo de expulsá-los daquela região. E no ano de 1916, os últimos núcleos da comunidade do Contestado foram destruídos. Beleza? Bom, e por aqui a gente vai chegando ao fim de mais uma aula. E como é de costume, eu espero ter contribuído da melhor forma com seu entendimento nesse assunto. Não percam a próxima aula, tá? A qual a gente vai dar continuidade às revoltas da Primeira República. No caso, vendo a Revolta da Chibata, a Revolta da Vacina e o Fenômeno Cangaço. Tá bem? Foi um grande prazer para mim. Tamo junto, até a próxima e tchau, tchau!